Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite a todos, amigos e amigas do canal Rotativa. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Amém. É muito bom poder estar na casa do Senhor. Hoje foi um dia agradável, mas agora está um friozinho, mas está bom também o tempo. É só a gente vestir bastante roupa, tomando um chazinho, uma cevada ou um café de milho, fica tudo bem. Eu sou louvado com a sua presença, que você saiu da sua casa, do seu conforto, para juntos estamos a palavra do nosso Deus. Hoje eu quero falar sobre a conversão, é o título da nossa mensagem esta noite. Vamos entender o que é isso, o que tem a ver essa palavra, a conversão, ou conversão para a nossa vida. Na forma que você está, convido você a arquear a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Oremos. Santo e bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite na tua casa de oração para juntos louvarmos e engrandecer ao teu santo nome. Rogamos a ti, ó Pai, que o teu santo e bom Espírito fale a mente e o coração de cada irmã e de cada irmão aqui esta noite. Perdoa os nossos pecados e obrigado por tudo em nome de Jesus. A igreja diz Amém. Amém. Muito bem. Um grande cientista chamado Lord Kelvin perguntava para ele o seguinte: quem é o pecador? E ele diz o seguinte: eu sou um grande pecador, mas em contrapartida eu tenho um grande salvador. Pergunto para a igreja: você se considera um pecador ou pecadora? Quantos consideram isso? Sabe que Jesus, quando veio a essa terra, qual foi a sua função? Ele veio para salvar. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que se diz que não precisam de quem? De Jesus. Hoje nós vamos entender dentro da Bíblia que nós somos pecadores e Jesus é o grande Salvador. Ele deseja salvar a cada um de nós. Vamos abrir a palavra de Deus em Zacarias, no Velho Testamento, um pouquinho antes de Malaquias, penúltimo livro do Velho Testamento. Zacarias capítulo 13. Vamos começar por esse número aí. Zacarias 13, verso 1. Aqui diz claramente aqui que nós vivemos num mundo onde há dificuldade, há problemas, e todo mundo está inserido nesse pacote, aonde Jesus vai voltar para restaurar tudo. Zacarias capítulo 13, verso 1. Me acompanha na leitura aí desse verso aí e sinta-se dentro desse pacote que Deus quer dar para a salvação minha e sua, e para você, amigo do canal Relativo também. Deus deseja salvar você e a sua família. Zacarias capítulo 13, verso 1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para quem? Para a casa de quem mais? Para os habitantes de Jerusalém, para remover o que? O pecado e a impureza. Notem que aqui Jesus oferece a graça, a salvação. Essa salvação que é para todas as pessoas. No antigo Israel, o povo de Deus, eles andavam com Deus, tinham as bênçãos de Deus, mas em algum momento o povo o quê? Fraquejou. Mas Deus nunca deixou de abençoá-los. E aqui, em Zacarias 13, Deus fala o seguinte: se vocês eliminarem os falsos deuses, os ídolos que estão no meio de vocês, eu vou abençoar vocês. Não somente a casa de Davi, mas para todos os habitantes de Jerusalém, eu removerei o pecado e a impureza. Quando isso vai ocorrer? Na volta de Jesus. E se você for para Zacarias 14, fala a respeito da volta de Jesus. Agora, venha comigo um pouquinho para trás, em Zacarias capítulo 1. Zacarias capítulo 1, venha para o início do livro de Zacarias, por gentileza. Capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz aqui Deus falando para mim e para você esta noite.
Zacarias capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 diz assim: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que a palavra Senhor é aqui, podemos colocar Deus. Deus fala: filho, volta para mim, que eu tornarei a abençoar você, abençoar a sua casa, a sua vida. Olha o verso 4: não seja como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos o quê? Maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então Deus está dando uma advertência, como foi para os pais do passado, como para homens e mulheres do passado. Deus fala hoje a mesma coisa para mim e para você: convertei, voltai para mim e eu irei abençoar você. Quando fala a palavra conversão, significa que nós estamos andando por uma reta e de repente você faz uma curva a 90 ou a 360 graus e retorna para um caminho totalmente diferente. Eu pergunto, qual é esse caminho que a Bíblia está dizendo para mim e para você essa noite? O caminho que é quem? Jesus. Então ele fala: filho, se você bebe, fuma, usa narcótico, venha a mim e eu vou o quê? Transformar você. Não é pela sua força, não é pelas suas obras, não é pela tradição, não é pela filosofia, mas é voltar-se para Deus. E Deus deseja transformar, revitalizar, reavivar a nossa vida. A reforma começa comigo, começa com você, porque se nós não voltarmos para Deus, Ele não irá abençoar a cada um de nós. Mas se voltarmos para Deus como sinceros para com Ele, Ele irá perdoar os nossos pecados, irá transformar a nossa vida e mudar nós de uma convenção de direita de esquerda e nos vai endireitar em seus caminhos, nos rumos para o reino celestial. Portanto, Ele fala para mim e para você essa noite: volta para Jesus, porque Jesus é a fonte da água viva. Jesus é o caminho, a escada, a porta para entrarmos aonde? No céu, através dele. Jesus é a atração a todos. Quando vamos para João capítulo 12, 32, diz que ele ia atrair muitos para ele, e de fato isso ocorreu. Além do mais, ele nos convida a voltar. Voltar significa conversão. Alguém aqui se sente que um dia estava afastado de Deus, mas voltou-se para Deus? Quando já se sentiu isso? Ou na atualidade você sente assim? Você sente que no momento você e eu estamos no caminho de Deus, mas de repente a gente se extravia. E Deus fala: filho, volta, porque eu quero que você continue a caminhada, continue a perseverança até quando? Até quando Cristo voltar. Além do mais, o que é conversão? Conversão é a transformação, a valorização da alma humana. O homem é convertido, vale muito mais. Eu me lembro de quando eu estava trabalhando na região do estado do Mato Grosso do Sul, em 2011, quando eu conheci o irmão Jonathan. Ele era uma pessoa que bebia, fumava, não tinha valor nenhum para a sociedade e nem para os amigos. Mas com o passar do tempo de 6 meses de frequentar a igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na região das Moreninhas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, algumas pessoas falavam assim: você está perdendo tempo com essa pessoa. Eu parei e olhei assim: bom, se são pessoas da igreja que estão caminhando com Deus, dizendo isso, e eu que sou igual a ele, a diferença é que eu não bebo, mas ele bebe, mas ele não crê que pode parar de beber. E com o passar dos dias, ele parou de beber, parou de fumar, e foi se aprumando como gente. Depois de 6 meses, ele foi rebatizado nas águas, juntamente com mais 7 pessoas. E dali, no final do ano, ele se casou com uma das mulheres que tinha convivência,
dei tudo para ela batizou também, fui para dentro do casamento deles, casamos eles, e ele permaneceu com Deus, firme na caminhada da fé, como pregador da palavra, como líder da igreja, até 2022, 2023, por aí. Quando nos submeteu ao seu diabetes, ficou internado no hospital vários dias, e no último dia, ele então, Deus deu uma oportunidade para ele voltar à lucidez e falar um pouco com a família, e na sequência ele veio a falecer. E no seu velório, ali estavam diversas pessoas da igreja, amigos, familiares, e alguns dizendo o seguinte: através da influência desse homem, mesmo sendo morto, ele deixou um grande legado para a minha vida. Jonathan morreu, descansa nos braços do Senhor. Um grande amigo que a igreja perdeu, que eu perdi, mas deixou um legado para a família, que a família passou a reconhecê-lo como verdadeiramente uma pessoa de Deus, e agora se chamava Senhor Jonathan. Deus tem poder para transformar qualquer pessoa. Deus tem poder para fazer a conversão em qualquer vida. Você sabe que dentro da igreja há pessoas que ela está apenas convencida que é a verdade, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus. Você conhece pessoas assim? Ou já viu pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Já conheci pessoas que diziam o seguinte: eu sou cristão, mas as armas que eu ando na cintura, elas não são, e se tiver de agir, eu vou agir. Eu sou cristão, no meu braço não é. E há pessoas que agem assim: eu sou cristão, mas quando dá uns 5 minutos, tudo escurece. Aí a pessoa se transforma totalmente. Há pessoas assim. Há pessoas que se diz cristão, mas quando vê o outro lá fora, não cumprimenta, ou vê a pessoa fazendo algo ao contrário, depois ele chega e fala: olha, eu vi fulano fazendo isso, aquilo, outro, usando um tipo de roupa, comendo tal coisa, e muitas vezes você não sabe por que naquela pessoa está fazendo aquilo, ao invés de ajudá-lo. Imagina agora nós aqui, de repente, eu, ou o Mário, ou qualquer um de nós aqui, passar na porta do bar e ver alguém que for da igreja, e você parar para cumprimentar a pessoa, conversar com a pessoa, e de repente passa e fala assim: ó, ali está o Mário e o Daniel tomando umas com fulano de tal. Lembra que já pensou sobre isso? Eu tenho alguém que já foi da igreja, que às vezes eu encontro com ele na vida do PC, no bar, vou lá dentro, cumprimento ele, converso, ele sai. E já pai pensando, se alguém passa aqui, Daniel, que está tomando umas. Mas não é. Isso eu conversando com alguém que foi membro da igreja, convidando para estar na igreja, mas também não força a barra, apenas um convite, trato bem e vou embora. Então, a conversão, Deus é que muda a pessoa. Além do mais, Deus toma a vida inútil pecadora, lava pelo sangue dele, transformado pelo Espírito Santo, tornando uma bênção neste mundo e candidato para o céu. E essa salvação vem de onde? Vem de Cristo Jesus. Conversão é fazer do pecador, do mal viciado, do impuro, dos desprestigiado, caído, condenado, a um homem bom, virtuoso, puro, valorizado, digno, santo e salvo para onde? Salvo para a eternidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 8 agora. Evangelho de João capítulo 8, esses salmos que você já conhece. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 11. João capítulo 8, verso 1 até o verso 11. Note que essa história aqui, o capítulo de João, se a gente fosse colocar como título, poderia ser assim: ó, a milagrosa transformação de Jesus na vida das pessoas. Ele vai do verso 1 até o verso 59. A primeira parte fala da mulher pecadora, a segunda parte fala de Jesus é a luz do mundo, quando ele estava ali mostrando para as pessoas, e as pessoas não queriam ter ele como luz, mas queriam seguir as tradições, e ele falando claramente: olha, se você conhecer a verdade, se você viver na verdade, vai encontrar o Filho de Deus, que é Jesus, e vai ser verdadeiramente liberto. Me acompanhe aqui em João, que é o Evangelho, capítulo 8, verso 1 até o verso 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para onde? Para o
Não estava orando, buscando o poder do Pai. Continuando. Voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. Assentados os ensinava. Verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Verso 6. Isso dizia eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como insistiam na pergunta, Jesus levantou e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a ir atirar a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Verso 9. Mas, ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, vão se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, verso 10, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Essa é uma história que tira muitas lições e muitos exemplos para nós. A gente deve parar e pensar o seguinte: que todo ser humano nessa terra é pecador, carente da graça e da misericórdia de Jesus. A palavra conversão deve ser algo diário na minha e na sua vida. Não é somente hoje, não é somente quando a pessoa entra nessa pia batismal, se batiza, depois de uma série de estudos bíblicos. Não, a conversão é uma coisa diária até a volta de Jesus. Livro de Efésios 3, a gente fala que a obra incompleta será completada onde? Quando Jesus voltar. Hoje, eu e você somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Lucas 15, versículo 7, versículo 10 diz que a grande alegria, a grande júbilo no céu, quando um pecador se arrepende e volta para Deus. Essa palavra alegria no grego quer dizer mega rara, um pacote de bênção que Deus quer dar para a minha e para a sua vida. Além do mais, quando olhamos para essa história da mulher pecadora, era a mais indigna, a mais desprezada pecadora, não valia nada aos olhos humanos, era digna de morte, porém aos olhos do céu ela tinha um grande valor. Era uma pessoa pelo qual Jesus teria vindo à terra para morrer por ela. Sabe por quê? Jesus ama você individualmente. Cristo me ama individualmente. Cristo nos ama a despeito do que nós fazemos, pensamos ou agimos. O céu alegou pela conversão de Maria Madalena. Os escribas fariseus querendo apanhar Jesus em alguma contradição e provar justiça e misericórdia trouxeram aquela mulher. Eles se consideravam perfeitos, sabiam esticar o dedo para a acusação, mas Jesus nada responde e começa a escrever na areia. E ali começa a escrever seus pecados: orgulho, vaidade, tradição, cobiça e outras coisas mais. Mas quando eles perceberam que tinham pecados, começou a tirar a pedra no chão, começando pelo mais velho até o mais moço, e cada um foi saindo. Agora eu pergunto: quem poderia jogar pedra? Qual era o único que poderia fazer aquilo? Jesus. Mas a missão de Jesus era o quê? De salvar, de curar, não de matar ou acusar a pessoa. O seu amor e misericórdia penetraram como um punhal no coração daquela pecadora, levando ela ao arrependimento. Disse Jesus: vá e não
peques mais. Eis a solução para todo pecador. E a quem? E a Jesus. Porque Jesus é a solução. Agora, por que aquela mulher foi perdoada? Porque ela não fugiu de Jesus. Ela reconheceu os seus pecados. Ela confessou. Ela se sentiu indigna, pecadora, mas foi até Jesus. Agora olha para cá, tem uma frase aqui, duas frases, 2 parágrafos. Gostaria que vocês prestassem atenção e levassem isso para cá. Primeiro parágrafo: grandes pecadores serão salvos por se sentir o peso do pecado e desejar a libertação e desejar a graça de Cristo. Deu para entender? Vou repetir: grandes pecadores se sentirão o peso do pecado, vão desejar a libertação e vai desejar encontrar Jesus e a graça salvadora. A palavra graça quer dizer Jesus como favor imerecido para mim e para você. Segundo pensamento: pequenos pecadores se perderão por não se sentir os seus pecados, porque se sentem bons e não serão salvos. Ou seja, pequenos pecadores se sentirão bem porque acham que as suas obras o poderão se salvar, mas se perderão. Grandes pecadores reconhecerão que é pecador e digno e vai buscar Jesus para ser salvo. Alguns pecadores fogem de Jesus, deixam de ir à igreja pensando que lá ninguém vai mexer com o seu pecado. Mas eu engano, todos nós precisamos de Jesus. Aquela mulher poderia demonstrar publicamente Jesus quando ela pegou um vaso de alabastro, quebrou, usou para ungir os pés de Jesus e enxugar com seus próprios cabelos. Isso está em Lucas capítulo 7, versos 36 até o verso 50. Pode anotar você em casa, não vou ler aqui agora. Lucas 7, 36 a 50. Agora, veja a reação de 2 pessoas. Judas falou o seguinte: por que gastar isso se poderia vender isso e dar dinheiro aos pobres? Pergunta para a igreja: Judas queria de fato usar aquele dinheiro? Não, Judas queria o dinheiro para si. Judas era o quê? Era uma pessoa que infelizmente ele era pobre de espírito e também era ladrão. Agora, por outro lado, Simão, que foi um dos homens que levou aquela mulher à prostituição, ele agora, que havia pecado, agora começa a apontar o pecado daquela mulher. Mas Jesus conhecia o coração de cada uma das pessoas. Isso nos mostra que Cristo nos conhece muito bem. Ele conhece quantos fios de cabelo você tem. Ele conhece quais são as suas intenções, qual é a minha intenção. Talvez um dos maiores atrasados daquela mulher foi Simão, e agora acusava. Por outro lado, Jesus começa a contar a história de 2 credores. Um tinha que perdoar e o outro tinha que deixar livre a pessoa. Está dentro de Lucas 7, 40 a 44. Porém, Jesus perguntou: quem mais o ama? O mais perdoado? Ele o mais o amava, porque se sentiu mais pecador. O maior era a gratidão. Muito Jesus fez pelaquela mulher porque ela o amava. E ele então trouxe o vaso de alabastro, precioso preto, era o mais precioso e mais caro da época. Lucas 7, 36 a 50. Agora, quando a economia forçada deu o máximo de si, ungiu a vida aos pés de Jesus, enquanto estava com vida antes de sua morte. E agora está viu em lágrimas, porque ela lavou os pés cansado, ali os pés benditos, daquele que andava para um lado e para o outro, levando a salvação, levando a esperança, levando a vida eterna. Esse é o nosso Jesus, Salvador do mundo, Salvador de todos, que um dia voltará a essa terra para buscar cada um de nós. Amém. Quando eu sei a história de uma professora da zona rural, que ela estava fazendo aniversário, e agora as crianças foram convidadas a trazer recursos para comprar um presente para aquela professora. No dia certo, na hora certa, todas as crianças estavam de roupa branca, todas bem arrumadas, então cada um levou o dinheiro para então comprar o presente daquela professora. Mas ali estava uma criança humilde que não tinha recurso nenhum e estava chorando copiosamente. Aquela professora chegou e falou: filha, por que você está chorando? Professora, eu não tenho nada para dar para a senhora, nenhum dinheiro.
para ajudar na compra do seu presente. E então a professora viu lá naquela criança nas suas mãos o seguinte: você me deu o seu maior presente, que é a sua lágrima. Isso já é um grande presente para a minha vida nesse momento tão especial. E isso, essa história fala o seguinte: assim Maria Madalena deu a si o mais precioso dos seus sentimentos, extravasado da lágrima de gratidão, porque Jesus a perdoou, transformou. Quando Jesus falou assim, vá e não peques mais, ele diz o seguinte: vá e a partir de agora guarde todos os meus mandamentos. Então, o contexto de João 8:11 vai dizer o seguinte: a partir de agora você vai lá, guarda todos os meus mandamentos. Agora, quais os mandamentos Deus pede para nós? Que está em Êxodo capítulo 20. Quando você vai para Êxodo 21:17, Deus fala o quê? Você tem que guardar o mandamento do primeiro ao último mandamento. Não terás ouvido de mim, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não terás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Esses são os 10 mandamentos da Santa Lei de Deus. Êxodo 20:17. Então, Cristo está dizendo para essa mulher: guarde todos os meus mandamentos, guarde toda a Bíblia, siga Jesus e não volte a praticar mais os erros. E agora aquela mulher então se tornou uma das maiores pregadoras da palavra de Deus. Isso nos mostra que Maria Madalena deu de si o melhor para Deus. Após a sua conversão, ela sempre quis estar aos pés de quem? De Cristo Jesus. Quando a gente vai para Lucas capítulo 10, 38a 42, tem Marta e Maria. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres da casa, Maria queria estar onde? Aos pés de Jesus. E Marta falou: Jesus, está vendo aqui, eu estou ocupado com um monte de coisa, enquanto Maria está aí. E Jesus falou: filha, calma, continua fazendo aí, mas o que foi colocado para ela não será tirado de espécie nenhuma. Ela escolheu o melhor e está aos pés do Salvador. Sentava-se aos pés de Jesus, emocionava ao ouvir as palavras de Cristo. O que Jesus fazia? Ele curava, ensinava e pregava. Está lá em Mateus 4, 23 e 25. Ele tinha compaixão pelas pessoas. Pergunto para vocês aqui essa noite: se Jesus viesse à sua casa hoje pessoalmente, o que você faria? Deixaria o melhor quarto para ele? A melhor cama, a melhor roupa? Eu creio que sim. Porque afinal de contas a gente está recebendo o dono do mundo, aquele que deixou o lar da eterna felicidade para vir essa terra para morrer por mim e por você. E aí então a gente ia hospedar da melhor maneira. Agora minha pergunta: você se sente indigno? Como se sente indigno? Você se sente pecador? Não te desanimes, Jesus ama você. Lembra daquela música? Tal qual estou, Deus ama a mim e a você. Ele perdoa e te diz: perdoados são os teus pecados, vá e não peques mais. 1 João 1:9 fala: se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia, ou de toda injustiça, ou de toda maldade. Capítulo 2, versão de 1 João fala que Cristo é o quê? Se todavia alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Portanto, não fique triste, não se preocupe, volte para Deus. Então ofereça a Deus a gratidão, lágrima de arrependimento, e assim um dia nós estaremos aos pés de Cristo, numa mesa plana, onde Ele estará ali como professor, com o seu ensinamento para toda a eternidade. Não terá Daniel, não terá o pastor pregando, não terá você, mas terá o próprio Jesus ali conosco, pregando a palavra. Assim como Maria escolheu a boa parte, nós escolheremos estar com Jesus. Prezado ouvinte, você deseja se unir a Maria Madalena em arrependimento? Quantos aqui desejam unir-se a Maria Madalena em arrependimento e voltar-se para Deus? Devemos entregar a Cristo para nós sermos salvos. Agora minha pergunta: quantos desejam obter o perdão de Jesus? Quantos
Quantos querem o perdão de Jesus? Amém? Eu e você precisamos do perdão de Cristo todos os dias da nossa vida. Eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, último trecho dessa noite. Apocalipse 22, verso 17. Sabe por que Cristo escreveu na areia? Porque ele sabe, a única parte da Bíblia que fala que ele escreveu na areia foi os pecados daquelas pessoas. Alguns historiadores dizem que poderia ser orgulho, tradição, vaidade, não importa. Mas o que importa é que Cristo poderia ter apontado o pecado daqueles homens, ele preferiu escrever, mostrando para aqueles homens que deveriam mudar de vida. Assim, hoje, Deus escreve cada ação que cada pessoa faz nos livros. Temos 3 livros, tá? Livro da vida, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, o seu nome é escrito lá. E a perseverança até o fim nos dará a vida eterna. Livro de memórias, boas ações, também é escrito lá. E o livro da morte, aquele pecado secreto que a pessoa faz entre você e Deus, também é escrito lá. Não deve ter escrito isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 até o 15 fala isso. Livro de Jeremias também, livro de Malaquias, mas aí já é um outro estudo. Mas eu quero terminar lendo com você Apocalipse capítulo 22, verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que eu diga vem, aquele que tem sede vem, quem quiser receber de graça o quê? A água da vida. Cristo é a água da vida. Cristo é o que vai voltar a essa terra para buscar a mim e você. Ele deseja hoje para que possa mudar a nossa história e a nossa vida. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigos do canal Osativo, Jesus um dia voltará a essa terra. E Ele hoje, juntamente com o Espírito Santo de Deus, trabalha incansavelmente para a mudança da vida do ser humano nessa terra. Ou seja, a porta da graça está aberta, a inscrição para o reino do céu está aberta. Jesus está chamando todos a voltar para Ele, a entender que há perdão e há salvação e há tempo de graça hoje. A pergunta é: será que nós que estamos aqui, num grupo de 10 pessoas, desejamos isso para a nossa vida? Será que a gente deseja levar essa esperança para outras pessoas também, e dizer que elas podem ser convertidas também? Enquanto mais eu canto uma mensagem, eu gostaria que você pensasse o seguinte: se Jesus voltar hoje, o que nós vamos oferecer para Ele? Vamos estar salvos, selados? Porque salvo em Cristo é quando eu caminho com Jesus, quando eu aceito o Espírito Santo na vida, quando eu me disponho a obedecer a Deus. Porque o primeiro selamento aqui é o Espírito Santo. O segundo selamento é a guarda da lei de Deus no sábado. E então seremos salvos pela graça, que é a pessoa de Jesus. Enquanto ele canta essa música, vou ficar mais perto aqui. Enquanto ele canta essa música, minha pergunta é para mim e para você essa noite: se Cristo voltar hoje, nós estaremos prontos para irmos para o céu? Ele deseja mudar a minha vida e a sua vida. Eu tenho visto muitas pessoas ao longo desses dias de hoje, agora desse ano, que têm saído dos caminhos de Deus. Infelizmente, eu não sei se vai dar tempo de a gente estar voltando, eu não sei, eu não posso julgar. Mas voltando, eu vejo muitas pessoas que gostam do seguinte: fulano de tal, irmã tal, incitando tal, e começa a apontar dedos, julgar as pessoas. E eles são Deus falou, né, que o julgamento pertence a gente. É um tapa na nossa cara, a gente continua sendo juiz das pessoas. A gente não pode ser juiz de ninguém. A gente deve agir com misericórdia, como Cristo age para conosco. Mas o desejo de Deus para mim e para vocês não é: a gente volte para Ele em conta tempo, em conta graça, e ajude essas pessoas a se preparar para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo de minha oração nessa noite. A gente sai daqui com essa certeza de que em breve Cristo irá voltar, nos dará salvação e vida eterna.
mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada de oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir por onde for. Quero pra sempre servir por onde for. Quero pra sempre servir por onde eu for. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Pedro perguntou para Jesus: Senhor, só o Senhor tem um caminho da vida. Para onde eu vou? Só Jesus tem um caminho da vida, mais ninguém. Então, quando a gente olha para esse cenário deste mundo, a gente pode ver o seguinte: será que se entrar um homem na política pode mudar alguma coisa? Não. Mas a gente tem pessoas da nossa fé que estão se preparando para a próxima eleição. Vamos apoiar essas pessoas na igreja, porque, queira ou não, a gente sabe que aí fora o mundo já está maligno, mas Jesus vai voltar para buscar cada um de nós. Não devemos cada dia nos preparar e preparar outras pessoas para o reino de Deus. O meu desejo nessa noite é que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família e nos ajudar nessa caminhada rumo aos céus. Porque olha para a Ásia, está a China, debaixo d'água. Porque olha para um lado, guerras, terremotos, um monte de coisa. Então, vamos voltar para Jesus. Ele é a única solução para a minha, para a sua, para a nossa vida. Vamos orar? Santo e bom Deus que está nos céus, louvado e exaltado seja o santo nome. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoe essa igreja, abençoe a liderança, abençoe os irmãos, as irmãs que vieram aqui essa noite. Que o teu santo e bom Espírito, Pai, esteja em nossa vida,
ajudando a nós a viver a Tua palavra, ajudando a nós a nos preparar cada dia para a Sua vinda, e nos ajuda a entregar tudo em Tuas mãos, nossos anseios, dúvidas, medos, problemas, dificuldade, para que o Senhor realize a nossa vida, o Teu querer, a Tua vontade, o Teu sonho, e acima de tudo a salvação em Cristo Jesus para a nossa vida. Perdoe nossos pecados, abençoe cada lar aqui representado, que Teus anjos nos guardem e que Teu Santo Espírito esteja em nossa vida, em nossa mente, atuando poderosamente, para que assim sejamos uma pessoa convertida, mudada, arrependida de tudo e acima de tudo praticando a Tua palavra. Dá-nos essa força, dá-nos esse poder que vem dos céus, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos de Deus estejam no nosso lar e nossa vida, ajudando-nos a caminhada rumo a Canaã dos céus. Obrigado por tudo, Senhor, e abençoe a cada pessoa aqui esta noite, e a cada amigo e amigo do canal Positivo também. Dê-nos a Tua paz, a Tua bênção, a Tua proteção e a restauração em nome de Jesus. Fique conosco hoje e sempre, e assim todos vamos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele diz: Amém. Uma boa noite a todos e uma boa semana na graça e na paz de Jesus.